De volta com o nosso Você Bonito, e vocês não perdem por esperar, porque a pauta hoje vai ser muito completa pra gente tirar as dúvidas, principalmente do momento atual que a gente está vivendo da pandemia. Vamos entender que momento é esse, que informações temos que ter e que condutas, não é? Temos que continuar daqui para frente. Ele, mais uma vez, nosso pneumologista, doutor Rodrigo Santiago, bem-vindo. Obrigado. Faz tempo que eu não te vejo, doutor, saudades. Mas é bom também quando a gente fica um tempo sem ver o médico, é que tá tudo bem, né, doutor? Pois é, mas tava com saudade de você aqui no programa. A gente vai fazer uma pauta bem completa. São inúmeras questões que você trouxe, que são as mais comuns que você tem ouvido de dia a dia, né? Dia a dia. E a gente, claro, vai trazer aqui dúvidas ao vivo. Mas eu vou abrir o nosso assunto com uma nota, então, para que a gente entenda a questão até dos números atuais da pandemia. O Brasil contabiliza, gente, 525.229 óbitos e 18.792.076 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.575. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20% e aponta tendência de queda. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados, então, às 20 horas desta segunda, que foi dia 5 de julho, tá? O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Vale ressaltar que o Brasil, ao todo, mais de 12% dos brasileiros estão com o esquema vacinal completo contra o coronavírus. Com relação aos imunizantes que precisam de 2 doses, a primeira delas foi aplicada em mais de 36% da população do país. Tá aí, atualizamos então a questão dos números e a gente já começa com algumas perguntinhas uma a uma, certo, doutor? Vamos lá. E aí você conta, fique à vontade, importantíssimo que a gente toque nesse assunto. Vamos lá, tô esperando sua pergunta também na tela. Primeira pergunta, olha lá. No frio, é mais fácil, então, contrair Covid, doutor Rodrigo? É interessante que em outros momentos eu vim aqui, a pergunta era essa para gripe, né? No frio é mais fácil contrair gripe ou pneumonia. Não, não é mais fácil. A diferença é que, e a resposta é mais ou menos igual das primeiras vezes que eu vim aqui, no frio as pessoas costumam ficar mais juntas, mais aglomeradas, nem sempre vai ter um chale para colocar, né? Hoje eu tô bem quentinha agora. Então acabam ficando muitas pessoas no mesmo ambiente, e aí com isso predispõe à proliferação de vírus. E o coronavírus é um deles. Agora, por isso é importante evitar aglomeração, a gente tem falado desde o início da pandemia, poxa vida, né? E máscaras, o uso de máscaras. Então, não necessariamente do Covid, mas contra qualquer vírus, por estar todo mundo junto no ambiente para tentar esquentar. Não necessariamente o frio causa proliferação. E no ambiente fechado, né? Porque a gente quer que fique quentinho, fecha tudo. Isso é uma coisa muito importante. Frio não é hora de deixar as janelas fechadas, nem em casa, nem com seus entes queridos, que você está em tese mais protegido. Porque é muito comum criança, né? Tem a JP, eu tenho a Alice e a Laura, um beijão para elas, estão me vendo almoçando macarrãozinho que eu já vi. Um beijo. E criança tem assim, as viroses respiratórias da infância. E você quer evitar de ficar doente. Então, se você tem um ambiente mais arejado, você diminui essa chance. Tá. Então, isso para qualquer momento. Perfeito. Próxima perguntinha na tela, olha lá. Atualizando o momento da pandemia. E as gestantes e lactantes não contaminadas, elas podem tomar vacina contra a Covid? Pelo amor de Deus, podem e devem. Uma coisa muito nova dessa semana, não sei se foi de ontem ou anteontem, mas uma coisa muito nova quanto a qual vacina. Agora, até fica aqui mais uma vez meus pêsames a quem perdeu familiares, amigos desse número trágico de mais de 500 mil de pessoas mortas por Covid, mas agora a gente está começando a ter alguns números melhores. E agora a gente está tendo até mais opções de vacina, mas opções para alguns grupos. Certo. É o que a gente fala, a gente vai bater nessa tecla. Para de querer ser sommelier de vacina. Vai tomar que tiver. Agora, gestantes, evita de tomar de vetor viral. Então, gestante, evitar tomar da Astra e evitar tomar da Janssen. Tá. Pode tomar tanto a Coronavac quanto a Pfizer que temos no Brasil.
Tá? Então, gestante deve tomar sim a vacina, é um grupo de risco muito importante. Pegamos no hospital alguns gestantes com complicações importantes por conta de não terem vacinado. Então, a gente tem essa preocupação, elas precisam se vacinar sim. E outro grupo também, que também é recente, quem tem algum histórico de trombofilia, problema de trombose prévia, de perna ou embolia pulmonar, evitar a da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz. Então, sempre fale com o seu médico. Gente, é muita coisa atualizando a cada dia. Quem já teve AVC, por exemplo. Por exemplo, né? Então, converse com o seu médico para avaliar qual que vai ser a melhor. Mas fale com o médico, não vai por conta própria, né? Mas nesse caso, doutor Rodrigo, até para que não pareça algo que a pessoa está, de fato, escolhendo a vacina, ela pode levar um termo médico com o pedido. Por isso que eu falei, vai através do médico, não por conta própria. Perfeito. Tá aí, gente. Então já fica também mais essa informação para as gravidinhas, lactantes e para quem tem, então já é algo prévio de trombofilia. Próxima pergunta na tela. Olha lá. Foi. A vacina para influenza e pneumonia pode proteger também contra o novo coronavírus? Não. A vacina que protege contra o coronavírus são as vacinas para o coronavírus. Agora, a vacina contra a influenza protege, obviamente, da gripe, que é causada por influenza. E a vacina do antipneumocócica protege da pneumonia, que é causada, acho que é a primeira vez que eu vim aqui ao programa, 80% das vezes é causada pelo pneumococo, a bactéria que mais prevalente de pneumonia, principalmente no nosso país. Então, pensando que alguns casos de Covid, quando tem um quadro mais grave, geralmente com internação hospitalar, e pode evoluir com um quadro infeccioso bacteriano secundário, e muitas vezes essa bactéria pode ser pneumococo, em tese, você pode pensar que indiretamente você está um pouco mais protegido. Mas não pense pelo Covid, pense por si mesmo, né? Eu quero evitar de ter gripe, eu quero evitar de ter pneumonia, eu vou tomar essas vacinas. E quando chegar a sua hora, que está chegando a hora de todo mundo quase, né? Quero tomar do Covid para me proteger do Covid. Então temos que também vacinar para gripe sim. Sem dúvida. Né? Desde abril que a gente está com a campanha aí de vacinação. Próxima na tela. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público ao vivo. Existem novos protocolos de prevenção para o Covid? Não. Gente, isso não mudou, né? Não isso mudou. Não mudou, não tem Daqui a pouco deve melhorar. Daqui a pouco quando? Ano que vem. A verdade é essa. Mas sua expectativa é essa, doutora? É legal te ouvir como médico. Porque a gente tem esse espaço aberto, gente. É claro que você está na linha de frente desde sempre, desde o primeiro dia, trabalhando em hospital, em UTI, em consultório, etc. E claro que, como médico, como pessoa, você tem expectativas. Então, eu acho muito legal, assim, se você sentir a vontade em colocá-las, que você diga pra gente também, né, saber do ponto de vista de um médico, como é que é essa expectativa. E agradeço a abertura. Então, assim, realmente temos, a minha opinião não vem somente da minha opinião e da minha vontade. Minha vontade é que, sei lá, no meio do ano a gente já tivesse tudo limpo. Mas a gente já está no meio do ano, ainda não está, né? Como você mesmo falou, ainda está bem aquém do que deveríamos quanto à vacinação da nossa população. Porém, agora eu percebo que está andando mais. Agora a gente tem mais vacinas chegando, a gente tem mais opções e o Brasil sempre teve uma estrutura muito boa para vacinação. Até um ponto que eu quero falar, tão boa que nem o sistema dá conta de gerar tanta vacina aplicada. Aquela falha que todo mundo ficou com medo de ter tomado vacina vencida, pode ver que a maioria não foi vencida coisa nenhuma. Entendi. Quando começaram a checar, é que o sistema não estava funcionando para conseguir colocar tudo. Então, o Brasil é muito bom nisso. Vamos dar foco ao que nós somos bons. Verdade. Então, agora temos mais vacinas, agora temos mais chance de vacinar mais rápido. Para isso, não podemos ficar escolhendo vacina. Agora, em São Paulo, capital, está com 40 anos de idade, amanhã 39 anos, e por aí vai caindo, né? Pessoal, vai tomar vacina, pelo amor de Deus. Assim, a gente vai conseguir sair dessa. Tá? Então, os protocolos continuam os mesmos. Evitar aglomeração, usar máscara, lavagem das mãos e, obviamente, com o novo protocolo, que agora a gente tem essa opção, vacina. Vacina. Vamos tomar vacina. E esse distanciamento, certo? Isso a gente já sabe, a gente aplica, né? Temos aplicado e, claro, né? Isso não vai mudar nunca, porque se essa é a forma de transmissão, que a gente acredita que, né, não vai ter uma mudança, enfim, para os próximos anos. A partir do momento que todo mundo estiver vacinado, a gente já consegue melhorar essa questão. Mas tem que ter uma cobertura boa de vacinação, né? Para poder ter aquela questão da imunidade maior, né? E menos vírus circulando, é isso, exatamente, doutor Rodrigo? Nós vamos chegar também naquela perguntinha, mas mesmo depois das 2 doses, a gente pode ter? Calma que a gente chega lá. Antes tem essa daí, na tela. Vamos lá.
Tem alguma temperatura em que o novo coronavírus não resista? Não. Não, muda nada não. A gente teve a pandemia no mundo inteiro, desde os países escandinavos mais frios até os países mais quentes, como o nosso, tropical, né? Então não tem essa. A gente no começo até pensava muitas coisas que com o tempo a gente foi aprendendo. Que um país tropical, muito calor, a gente ia combater. E a gente tem nossos péssimos resultados de óbito, né? Então não. Não tem nada a ver. Próxima perguntinha na tela. Olha lá. O que a variante da Índia causa? Essa, então, eu acho que é uma pergunta extremamente importante, talvez uma das mais importantes da nossa pauta de hoje. O que vocês já sabem, doutor Rodrigo? Um dos assuntos do momento, né? Vou até ampliar essa resposta, falando um pouquinho da nossa variante, a conhecida de Manaus, a P1, que agora está sendo chamada de Gama, né? E essa da Índia, Delta, né? O que acontece é o seguinte, essa variante nova, vindo da Índia, a Delta, ela causa alguns sintomas não tão, entre aspas, clássicos que a gente percebeu nos nossos quadros de, a gente chama ageusia e anosmia, perda do paladar e perda do olfato. Tá. Era algo muito sugestivo quando a gente via com o paciente com esses sintomas, no momento de pandemia, com sintomas gripais. Esse não causa tanto isso, não causa tanto tosse e causa alguns sintomas mais leves. Por um lado, você pensa, bom, ela é mais leve, ela é mais tranquila. Agora, qual que é o grande problema? Vamos comparar mais uma vez. O coronavírus tinha o conhecido, né, de 2020, tinha aquele problema de uma grande transmissibilidade. Veio a variante de Manaus com mais de 38% a mais de transmissibilidade. Essa, gente, é 97% a mais de chance de transmissão. Nossa. Aí a gente começa a olhar números na Inglaterra. Inglaterra tem por volta aí de 80% com uma dose e já chegou a 60% com duas doses. E aumentou o número de infectados, né, de diagnóstico. Porém, agora vem a parte alento, né, um alento. Porém, não aumentou a hospitalização e não aumentou a morte. Por quê? Porque tem muita gente vacinada. Não é porque a variante é mais leve, é porque as pessoas estão vacinadas. Por isso, eu vou fazer até uma brincadeira aqui quanto à vacinação que a gente precisa, eu vou bater muito nessa tecla. Sabe quando a gente está com vontade de ir ao banheiro e parece que quanto mais perto chega do banheiro, mais fica com vontade? Sim. É mais ou menos assim, as vacinas estão chegando, a gente está tendo cada vez mais possibilidade de vacinar, com mais variedade de vacinas. Está chegando agora 40, amanhã 39 anos, pelo menos em São Paulo, capital, né? Só que está chegando o Delta também. A gente já tem alguns casos de Delta aqui, então a gente precisa vacinar logo, né? Então a gente está, por um lado, feliz que está tendo mais opção de vacina, por outro, está mais assustado com essa variante que transmite muito. Se a gente teve a tragédia que a gente teve nesse ano, se a gente for olhar os números de morte do ano passado para esse ano, é gritante o aumento esse ano por conta dessa nossa variante que veio de Manaus. Tá. Se a gente já não deu conta dessa, a Delta vai ser difícil. Inglaterra está dando conta por conta dessas vacinações. Então, rápida. Vamos vacinar. Então, esses sintomas são em tese mais leves, não são tão específicos como a gente pensava no negócio do paladar, do odor. Por isso que qualquer resfriado, gente, temos que ter responsabilidade em sim se isolar até que a gente tenha bastante pessoas vacinadas. Mas, doutor, essa questão até de ser mais transmissível e tal, não tem nada mais que a gente possa fazer. Então, o fato, muitas vezes, de colocar mais máscara... É o que a gente já sabe. Máscara, lavar a mão, distanciamento, evitar aglomeração. E com novo protocolo, entre aspas, novo, que é a vacina. Vacina. Tá aí. Então, gente, quem quiser perguntar mais da questão aí da variante, mandem mensagem, mas acho que foi uma explicação já que abrange pra gente a relação, né? A forma como você colocou, pra gente entender. Então, assim, a vacinação tá acontecendo, tá no seu grupo, tá na cidade, vai vacinar. Pelo né? amor de Deus. Maridão foi hoje de manhã. Ai, que alegria. E encontrou uma seguidora e fã minha na fila. Ela virou pra ele e falou: você é o marido da Carol? Aí ele falou: sou. Aí um beijo pra Lília, ó, um beijo que eu lembro muito bem quem é ela, já veio aqui, já me conheceu pessoalmente, me escreve sempre, que legal. E parabéns que você também se vacinou, viu, Li? Um beijo pra você. Muito legal, né? Muito bacana. Vamos pra próxima perguntinha, a gente tem que dar notícia boa, gente, porque só notícia ruim não rola, né? Aqui, você sabe, né? Aqui o negócio pra mim é astral, doutor Rodrigo, tem que levar o astral. Como diferenciar uma crise alérgica dos sintomas, então, do coronavírus? Todo infectado que manifesta sintomas terá febre? E, neste caso, se a gente não sabe se é uma coisa ou outra, tem que fazer o teste? Ótimas perguntas de difíceis respostas. É a nossa dificuldade no dia a dia. Eu vou dar um exemplo meu.
Natal, acho que você sabe dessa. O ano passado, a minha filhinha, eu ia tirar finalmente, ter o Natal e Ano Novo para ir para o interior com meus pais e meus sogros. E há uma semana da minha viagem, minha cunhada estava gestante na época, a minha filhinha teve uma febre, no meio de uma pandemia. E, pô, ela é pequena, troca de dente, é muito comum a gente ver febre por conta de dentição, né? Mas eu ia correr o risco de levar, repente, ia mudar alguma coisa no caso da minha filhinha de 5 anos eu fazer o teste? Primeiro que não ia tratar nada em criança. Segundo, que em criança, como o sintoma é muito mais leve, você perde essa chance, esse parâmetro. Então, foi muito mais observação, eu e a minha esposa, e a gente adiou a nossa ida para dar 10 dias depois. Entendi. Para ter essa segurança. Muito provavelmente não foi coronavírus, tá? Tá. E você nem fez o teste nesse caso? Não fiz, porque não ia mudar nada. É. Então, eu até brinco que o nosso Natal não foi de 24 para 25, foi de 25 para 26, que a gente adiou um pouco. Por que eu tô falando isso? A gente tem que ter bom senso. Tem pessoas que brincar com a almofada, vai começar a espirrar e já tem rinite, e aí espirrou 2 dias. Não, tudo bem, a gente consegue pensar que foi uma rinite. Agora, o tempo está um pouco mais frio, está o momento dos outros vírus respiratórios que se confundem bastante. Verdade. Então, ainda mais que essa variante Delta, que está chegando sim no Brasil, a gente tem que ter essa preocupação de evitar o contato com as outras pessoas se tem esse tipo de sintoma respiratório, porque febre é sinal de algum sinal de gravidade pelo coronavírus. Mas não é todo mundo que vai ter febre, e está cheio de gente que tem um quadro leve do coronavírus, independente da variante, e que pode passar mais grave para outras pessoas. Então, é muito difícil diferenciar. Procure um médico especialista que você tenha confiança e, assim, cautela e cancha de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, se puder evitar o contato com outras pessoas quando tiver com sintomas, geralmente 10 a 14 dias. 10 dias está de bom tamanho como máscara. Evitar beijar, pegar a mão, almoçar junto. Tem umas coisas muito interessantes. Eu sempre tento analisar e relacionar na seguinte questão. Tem coisa que a gente conhece, que a gente já teve, que é assim, é conhecido, nananana. Quando é uma coisa estranha, que você se faz essa pergunta, não, mas isso aqui é estranho. A chance de ser, no caso, você lembra eu não que tenho aconteceu? febre há 3 anos, aí tem uma febre, pô. Lembra que foi quando até a arrepiei de questão lembrar. do Oswaldo, Exatamente. que foi o nosso caso. Mas eu me lembro de uma coisa, vou dizer para você, eu gosto de contar, porque as pessoas se identificam. Enfim, exemplifica, né? E pode ajudar, tá? Eu me lembro que ele já estava contaminado, e aí o doutor falou, olha, nós só podemos colher tal dia, tinha que esperar, do 3º, 4º dia. que era um domingo, então isso era uma sexta à noite. Eu abri um vinho, que eu ia tomar meu vinho na minha sexta-feira à noite, aliás, falta pouco para eu ter este meu prazer. Bom, abri o vinho e eu levei no quarto para ele, coloquei minha máscara e falei, olha, sente. Eu fui falar, né, quando é um negócio de Covid, você fica testando o cheiro de tudo. E ele sentiu o cheiro normal, mas quando ele tomou, ele deu um gole, ele falou, nossa, isso aqui tá alcoólico. E era um vinho muito maravilhoso que tinha sido um presente de um casal de amigos que sabiam que a gente gostava. E eu experimentei e falei, não, o vinho está perfeito. Naquela noite, eu me lembro que eu te mandei uma mensagem e falei, ele está com Covid. Então, assim, não tem nada a ver, gente, Carol, não podia, não sei. Podia, a gente fez o teste, mas eu quero dizer que a gente tem que prestar atenção em detalhes de coisas diferentes, que Verdade. não estão ali. Né, que aquilo seria resolvido, entendeu? Que ele falaria outra coisa. Então, isso já, eu acho que dá um norte, assim, pra gente, né, ser rápido até nas situações. E você aproveitou a garrafa toda pra você, porque ele não... Doutor Rodrigo não podia beber tudo, nós não corria no dia seguinte. Eu fui correr no dia seguinte. E respondendo, porque desculpa, eu não tava com nada. Respondendo essa pergunta sobre o teste. Sim, fazer o teste a partir do 3º a 4º dia. Fazer no primeiro dia é muito grande a chance de dar um falso negativo e se a pessoa está com coronavírus, sai espalhando para todo mundo porque está testado. É verdade. Tomar cuidado com isso. É verdade. E é isso. E aí tem que isolar mesmo, enfim. E o final da história todo mundo já sabe. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Aproveitem. Eu conto, gente, que é para... Agora é do público já? Ah, não, ainda não. Ainda tem mais perguntinhas, então, as mais comuns. Pessoas que usam medicação para doenças pré-existentes, se infectadas pelo novo coronavírus, devem interromper ou modificar os seus tratamentos? De jeito nenhum. Desde o início a gente fala, você que já usa suas medicações de comorbidades, né, pressão alta, diabetes, colesterol, asma, DPOC, enfisema, continue usando suas medicações normalmente. Tá. Procure seu médico, mas não pare de usá-las. Porque... Você precisa manter a sua boa saúde. Exatamente. Né? E não deixem de ir ao hospital, gente, se vocês sentirem alguma coisa, que foi o meu caso. Tem que ir. No meu caso, você vê, se eu demorasse mais um pouquinho, eu teria tido um problema muito grave. Então, não deixem de ir ao hospital. Os hospitais estão fazendo tudo de uma forma... Eu comprovei
né? Então eu fui testada de novo para passar pela cirurgia, estava numa ala que não tinha Covid, nem do centro cirúrgico e nem do quarto, do andar, enfim, todo o prédio era pacientes não Covid, né? Então acho que as pessoas precisam saber disso, as coisas estão acontecendo de forma muito segura e muito legal nesse momento, muito preparados, tá? Vamos para a próxima perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente da tela, olha lá, Mônica. Um beijo, obrigada. A vacina da Covid será aplicada anualmente como a da gripe? Entrei no achismo agora, a gente não tem essa certeza, Mônica. Ótima pergunta, eu acho que sim. Tá? A gente sabe que o coronavírus já estava no nosso meio há muito tempo, desde a década de 60 a gente já falou isso, só que essa mutação foi muito complicada. Então a gente tem medo dessas novas variantes, delas continuarem aumentando a chance de transmissão. Então a gente acredita que vai ser anual, mas não é certeza ainda. E elas podem vir juntas, por exemplo, a gente pode tomar uma vacina que vem a influenza, Covid, isso Também é achismo, mas o Butantan, que é um maravilhoso instituto centenário que a gente tem aqui no Brasil, está fazendo testes para isso também. Mas calma, né? Vamos devagar. Vamos torcer para que sim, né? Uma picada só, né? Tomara. Que, né, enfim, que isso seja já até uma coisa que se torne do nosso, né? Da nossa rotina, prática, né? da nossa rotina. Mais perguntinha. Vamos lá, uma atrás da outra. Quem escreveu pra gente? Karina, obrigada. Fui vacinada em fevereiro, estarei protegida contra a variante Delta? Difícil falar, tá? Tomara que sim. Eu também fui vacinado em fevereiro, tô nessa expectativa. Mas mais do que isso, claro que como ela aumenta muito a transmissibilidade, ela aumenta a chance de reinfecção. Ainda é raro, tá, pessoal? Toda essa tragédia que a gente teve não foram com números de reinfecção. Existem, a maioria é com quadro leve, mas existe reinfecção. E a gente não sabe se essa pessoa que foi reinfectada não pode sair transmitindo também as outras. Exatamente. Então, é por isso que não adianta só você estar vacinada, só eu estar vacinado. A Carol tem que estar, o rapaz do som tem que estar, o rapaz da câmera tem que estar, a Glaucia tem que estar todo mundo. Por isso que precisamos que todos nós estejamos protegidos. Vacinação é um ato coletivo, não é individual, né? E respondendo a essa variante, não sabemos ainda. Alguns estudos demonstram que a Coronavac e a de Oxford, né, a Astra, Fiocruz, tem proteção contra a P1 de Manaus, hoje chamada de Gama, isso. Agora da Delta é muito novo, não temos ainda essas respostas. Tomara que sim. Tá aí, mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Leila, um beijo. Em quantos dias após a segunda dose acontece, então, a imunidade das vacinas? Essa pergunta é maravilhosa. Todo mundo quer saber, e aqui que é uma dose só também. Né? Pois, geralmente, falam de 14 dias, para a gente ter uma maior segurança, a gente fala um mês, né, 4 semanas. Aí a gente vai através de alguns estudos, né? Por exemplo, quando saiu um estudo da Coronavac, o estudo para liberar foram números até ruins, 50% e tal. Quando a gente começa a avaliar o que ela tem feito, ela tem sido muito boa. Proteção acima de 80% de hospitalização, acima de 90% de morte, né? Agora, de repente, quanto a pegar a doença, talvez não segure tanto. Tá. Mas você consegue evitar de ficar doente. Você consegue evitar de ficar hospitalizado e evitar de morrer, né? Sim. Então, alguns estudos demonstraram que até 80% de proteção depois de 5 semanas da segunda dose da Coronavac, por exemplo. Tá. Um outro estudo mostrou que de Oxford, depois de 3 semanas, 22 dias, chega da primeira dose, já chega a 75% de proteção. Então, geralmente, a gente fala de 2 a 4 semanas depois da segunda dose para ficar todo mundo muito bem imunizado. Agora, volto a responder como eu respondi anterior. Não adianta uma pessoa estar vacinada no meio de 10 que não estão. Precisamos que estejam, sei lá, 6, 7 no meio de 10 estando vacinadas. Isso é muito importante. Tá bom. Próxima perguntinha, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Fabi, obrigada, um beijo. Quem está tentando engravidar, mas ainda não está confirmado a gravidez, pode tomar vacina? Pode, deve, ainda mais estando na sua hora, né? Se tiver confirmado, como eu falei, evitar a da Janssen e a da Astra. Temos no Brasil outras 2 opções, a da Pfizer e a da Coronavac. Se tiver confirmado. Se não tiver confirmado, qualquer uma, a que tiver no posto. Não estando grávida, não vai ter qualquer situação. Vamos lá, tem mais perguntinha? Já. E, doutor, você estava comentando da sua expectativa para o ano que vem, que as coisas fiquem melhores e tal. Você coloca assim, um ano que vem, né? Que o ano que vem é um ano muito grande, né? Faltam 6 meses para o ano que vem ainda. Faltam 6 e o ano que vem é um ano muito grande. Você acredita, assim, que final do ano, mais início do ano que vem? Eu acho assim, uma esperança, um otimismo da minha parte. Animado como estamos agora com a vacinação,
Se fosse há um mês, quando eu combinei com a Gláucia, com a Ju de vir, talvez eu não estivesse animado assim, porque estava muito devagar a vacinação. Agora começou a melhorar um pouco, apertar o passo. Tá. Eu imagino que o Natal a gente possamos estar mais felizes com nossos parentes. Tá. Inclusive tem estudos para quem é mãe, pai, já tem estudos mostrando que tem segurança da vacina da Coronavac, por exemplo, para criança de 3 a 18 anos. Tá, Né? estão nesses estudos. Então, daqui a pouco estaremos vacinando também as crianças, mas pelo menos temos que vacinar nossos adultos, né? Sem dúvida. Isso é muito importante. Sem dúvida. Tá aí. Agora eu vou colocar duas perguntinhas juntas, olha lá. A primeira é da Cláudia, um beijo para Cláudia. Quem tem problemas cardíacos pode tomar qualquer marca de vacina, e já vou emendar com essa, então, que tem sido também, né, muito questionada. Qual é a melhor vacina? Qual o doutor indica? Essa é a melhor, vai por último, hein? Mas qual que é o nome da telespectadora? Cláudia. A Cláudia, ótima pergunta. Tem o seu cardiologista para perguntar. Podem ter problemas cardíacos associados à trombose, por exemplo. E aí, se de repente tiver algum problema quanto à trombose, você tem que pesar o risco-benefício e evitar a da Astra para ter as outras. Saíram alguns estudos falando que talvez a da Pfizer aumenta a chance de miocardite, mas, gente, não é bem assim. A chance de miocardite pelo próprio Covid é muito maior do que uma chance pela vacina. Entendi. Então, cardiopatia em geral não teria nenhuma contraindicação, nenhuma dessas vacinas que a gente tem. Tá bom? Perfeito. Agora, respondendo essa pergunta maravilhosa, qual que é a melhor vacina? Aquela da sigla AQTNP. AQTNP? A que tem no posto. Não adianta nada. Vamos falar, melhor vacina que todo mundo fica falando da Janssen ou da Pfizer. Doutor. Não adianta nada. Uma pessoa tomada a vacina da Pfizer ou da Janssen no meio de 9, 10 não vacinadas. É melhor você ter, sei lá, 6, 7 vacinados com a Coronavac no meio dessas 10 pessoas. Isso porque as pessoas costumam falar mal de uma vacina ou de outra. Todas são boas, todas têm a sua eficácia, todas têm a sua importância. E a gente precisa que vocês se deem a sua importância quanto à vacinação. Precisamos de todo mundo vacinado para sair desse buraco. Sem dúvida, não tem. É isso e é isso. Doutor, a gente tem 40 segundos. Qual Desculpa, Glaucia, fala de novo. As 2 doses da Covid, tem um intervalo para poder fazer a vacina da gripe. Como é que é? Geralmente 15 dias. É que a da Coronavac, você tem uma diferença de um mês, mais ou menos, 4 semanas. As outras já são 3 meses. Então tem que esperar os 3 meses. Então, não necessariamente. 15 dias depois. Tá aí. Doutor, obrigada, sempre adoro, tava com saudades. @ doutor abreviado Rodrigo Santiago, tudo junto. Doutor abreviado Rodrigo Santiago, tudo junto, lá no Instagram, e o site rodrigosantiagopneumo.com.br. Entre em contato com ele.